Quais as reais chances do Los Angeles Clippers brigar pelo título da NBA na temporada 25-26? Eles formaram uma equipe cheia de estrelas, mas essas estrelas estão no auge? Isso é o que a gente vai discutir aqui na análise do Guizão hoje. Seja muito bem-vindo ao Papo DR, eu sou Guilherme Giovannoni, né? E nós estamos aqui para fazer essas análises. Lembrando que tem a playlist toda, seja para a gente analisar times, situações de jogo, jogadores e muito mais. Temos também o nosso Papo DR, o nosso podcast diário que eu e a Gabriela a gente comenta tudo o que acontece no mundo dos esportes. Além das análises da Gabi também, que ainda não tem nome o quadro, mas tem também minha playlist de treinamentos lá se você quer melhorar o seu basquete, então aproveita e acompanha aí. Claro, né? Já tava me esquecendo aqui, se aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, dá aquela hypada no vídeo, comenta aqui pra mim até onde você acha que esse Los Angeles Clippers pode ir. Não estranhe que eu tô com a camisa do Thunder, mas é que eu tô com a camisa do Shai Gilgeous-Alexander, que começou com o Los Angeles Clippers. Sim, ele foi trocado pelo Paul George, que nem tá mais lá, né? Mas o negócio não é a gente falar de Paul George, nem de Shai, é a gente falar desse Los Angeles Clippers, que começou com as renovações, né? Renovou com o James Harden e renovou com o Nicolas Batum, jogadores importantes aí da equipe, o James Harden principalmente, né? O armador titular aí que fez sim uma boa temporada, mas sinceramente eu não sei se ele vale esses 80 milhões por 2 anos que o Los Angeles Clippers deu para ele, né? Bom, enfim, eles não queriam perder o seu principal armador, né? E o Batum é um jogador de rotação já mais velho, 37 anos, então ainda ele pode, principalmente com as bolas de 3 da zona morta ali, ajudar a equipe. Depois disso, a equipe trouxe alguns jogadores interessantes, porém bem veteranos já, né? Começaram lá com o Brook Lopes, 37 anos para o Brook Lopes, né? Até tô conferindo aqui direitinho. Trouxeram o Chris Paul com 40 anos e provavelmente a sua última temporada. Aliás, ele já falou que deve ser a última mesmo, né? É até legal essa volta dele para os Los Angeles Clippers, uma equipe que ele tem muita identificação, né? Foi quando o Clippers bateu bastante na trave ali, quando tinha ele, Blake Griffin, o DeAndre Jordan também, formaram um timaço e trouxeram também o Bradley Beal, né? Que deu o buyout lá com o Phoenix Suns e acabou assinando aqui com o Los Angeles Clippers. São jogadores que têm nomes espetaculares, né? Principalmente 2 deles que já tiveram contratos máximos, que é o Chris Paul e o Bradley Beal. O Bradley Beal principalmente, né, com esse contrato aí que ele teve, foi difícil resolução, mas acabou chegando a uma conclusão, né? E o Brook Lopes que viu que lá em Milwaukee para ele a chance dele ser competitivo era muito baixa. Mas assim, ainda assim o time ele consegue formar um elenco competitivo, porque também através de uma troca eles trouxeram o John Collins, que estava lá no Utah Jazz. O John Collins, que era jogador do Atlanta Hawks alguns anos atrás, foi trocado para o Utah Jazz. Tava lá meio esquecido, né? Mas é um jogador extremamente atlético, que tem bola de 3, joga na posição 4, né? E que pode sim ser esse jogador que abre bem a quadra, né? O famoso stretch 4, mas com capacidade atlética incrível que tem o John Collins, né? E aí a gente soma lá com o Kawhi Leonard, que é o melhor jogador do time, Bogdanovic, o Zubac, que fez a melhor temporada da carreira, o Derrick Jones Jr., que tinha vindo lá 2 temporadas atrás com o Dallas de chegar na final da NBA, e o Chris Dunn, um jogador que é bastante interessante. E quando eu falo interessante, tá longe de ser um craque, mas é um jogador que defende muito bem, sabe a sua função dentro da equipe, precisa melhorar um pouco mais a questão dos arremessos, ser mais consistente nos arremessos. Mas é um jogador bastante interessante e que, para mim, na verdade, ele é quem deveria ser titular e a gente já entra num ponto importante aqui do time. Pô, Guilherme, mas você não acha que o Bradley Beal deveria ser titular ao lado do James Harden, ao lado do Kawhi? Não, não acho. Porque a minha questão é, se você joga com Kawhi Leonard, Bradley Beal, James Harden, John Collins e o Zubac, quem é o jogador que vai ter que defender o melhor jogador de perímetro do adversário? Nesse caso aqui, tem que ser o Kawhi. Porque o Bradley Beal não é um grande defensor, o James Harden nem se fala. Então por isso é importante, para mim seria importante colocar o Chris Dunn. Outra opção seria o Derrick Jones Jr. Talvez nesse quinteto que vem do banco, o Derrick Jones Jr. tem uma posição mais específica para ele poder jogar junto com o Bradley Beal. Então
Por causa disso, eu acho que o Chris Dunn deveria ser o titular desse time. Isso aí a gente vai descobrir só lá quando a temporada começar, junto com o John Collins e o Zubac, mais James Harden e o Kawhi Leonard. Aí a gente pega o banco ficou bastante interessante, porque por mais que veterano que o time seja, os jogadores do banco você espera que eles vão jogar o quê? 15, 20 minutos? É isso, né? Os titulares vão ter cerca de 30 minutos, 28, 30 minutos, na média, tá, gente? E os jogadores que eles têm para vir do banco, e eu já vou abrir uma exceção pro Bradley Beal aqui, mas, por exemplo, o Chris Paul, com 40 anos, 15, 20 minutinhos de qualidade ele pode trazer ainda. Ele não defende mais tão bem, né? Ainda tem capacidade de roubar a bola, mas é um jogador de 40 anos que a gente viu, tá vendo um pouquinho do declínio, sim, da carreira dele. O Brook Lopes, mesma coisa, né? Um jogador que ele vai ser um ótimo backup pro Zubac. Acabei de falar que o Zubac fez a melhor temporada da carreira. O Brook Lopes tem até uma função um pouco diferente, no ataque principalmente, de abrir mais a quadra, né? E vai dar a opção tática também pro Ty Lue, né? E você tem o Batum para vir do banco também, jogar alguns minutos de qualidade. O Derrick Jones, por que eu falei o Derrick Jones? Porque na 3 ele pode ser esse cara, mas ele pode jogar também na 4, deixando espaço pro Bogdanovic. Tem um Bogdanovic também aqui nesse quinteto, que seria o quinteto reserva, né? Então a gente tá falando aqui de um time que tem uma profundidade de elenco muito grande. E por que eu quero falar do Bradley Beal em especial? Porque o Bradley Beal, se ele vier do banco, ele tem sim uma capacidade, e ele pode ser aquele jogador que vem do banco, não para jogar esses 15, 20 minutos, mas ele pode jogar 30 minutos tranquilamente vindo do banco. Né? Você vai ajustando as rotações ali, uma hora você tira o Kawhi e põe ele, aí depois você tira, você põe o Kawhi, por alguns minutos Kawhi e Bradley Beal pode jogar juntos, não pode jogar tanto tempo, né? Mas por alguns minutos eu acho que funciona bem sim, eventualmente até se precisar o Bradley Beal jogando de armador. E o Bradley Beal jogando 30 e poucos minutos por jogo, vindo do banco, ele tem um potencial enorme para ser sexto homem na temporada. Além de ser o cara de confiança do Ty Lue, que vem do banco para ter ponto na mão. Isso é importantíssimo, porque quantos times não sofrem quando o time reserva entra em quadra e não consegue fazer cesta? Não consegue ter aquele jogador com capacidade de criação, de 1 contra 1, de passar pela defesa, fazer o seu arremesso, criar para os companheiros. O Bradley Beal, ele ainda é esse cara. Não acho que é um jogador para contrato máximo como o Washington deu lá atrás para ele, mas ele é um jogador que tem qualidade, que tem ponto na mão, sim. Isso é inegável, não tem como a gente falar que não. A grande questão aqui é, ele vai aceitar esse papel? O Ty Lue vai ter que ter uma conversa muito boa com ele em relação a isso, para que ele entenda qual que é o papel dele dentro desse time. Porque lá no Phoenix Suns, e eu acho que lá no Phoenix Suns não é culpa única e exclusiva do Bradley Beal, eu acho que a organização é bem bagunçada. Acho que as coisas não ficaram claras desde que o Bradley Beal chegou lá, ou seja, não falaram para ele qual que é a função dele no time. E isso faz uma diferença total na cabeça do jogador e para o entendimento do elenco qual é a função de cada um. Eu acho que se o Ty Lue tiver essa conversa com o Bradley Beal e ele vindo do banco, jogando inclusive ao lado do Chris Paul, imagina só o Chris Paul colocando o Bradley Beal para correr, sabe, achando ele com bons arremessos. Cara, isso aí pode funcionar muito bem. É claro que com o James Harden ainda mais. Então, assim, você tem essa questão da função de cada um, né? É um elenco aqui que eu falei aqui, 11 jogadores. 11 jogadores extremamente confiáveis. Claro, boa parte desse elenco um pouco mais velho, né? Mas fundamentalmente, por mais que o elenco seja profundo e tal, o mais importante é Kawhi Leonard estar saudável. E estar saudável quando? Não no início da temporada. É como eles fizeram na temporada passada. Ele esteve saudável nos playoffs. Chegaram num jogo 7 com o Denver Nuggets. Né? Depois podia ganhar, podia perder, mas na temporada passada foi a primeira vez que a gente viu um Los Angeles Clippers nos últimos 4 anos jogando de uma maneira competitiva nos playoffs por estarem saudáveis. E isso é fundamental. O Kawhi continua sendo o cara do time. Né? Se ele puder jogar 60, 65 jogos, melhor ainda, porque faz com que os Clippers tenham mais chances de terminar lá em cima na Conferência Oeste. E isso traz vantagem de quadra. E isso traz você jogar com times, eu vou falar mais fracos, mas assim, com times que não foram tão bem na temporada, que vão terminar mais abaixo na classificação, porque a Conferência Oeste realmente é de uma competitividade tremenda. Né? Então eu acho que isso é fundamental. Eu acho que o Ty Lue é um grande técnico, ele tem um ótimo elenco na mão. Se ele conseguir fazer com que esses caras entendam cada um a sua função dentro desse time, e lembrar que nós não estamos em 2017, 2018, quando a maioria desses caras eram estrelas
dentro dos seus respectivos times, eu acho que a coisa pode funcionar e funcionar muito bem. Até onde pode chegar? Aí eu deixo para você responder aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.